Quero pedir a você para abrir agora a tua Bíblia, lá em João capítulo 7. Hoje nós vamos olhar os versículos de 14 a 24. João capítulo 7, os versículos 14 a 24. Quero ler junto com a igreja e nós vamos meditar nessa passagem, dando continuidade ao que nós vimos na semana passada, quando Jesus ele vai até a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Então, João 7, 14 a 24, diz assim: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória que vem de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Tem o 22 aqui, pera ainda. Estava aqui no 21. 22. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa passagem, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é tão importante para nós. Nós te agradecemos por poder passar esse tempo, Senhor, um pouco tempo que nós temos, meditando naquilo que Tu tens para nós. Continua falando aos nossos corações, queremos aprender mais de Ti, porque, Senhor, Tu és a razão do nosso viver, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, aquele que formou cada um de nós, que conhece a nossa mente, o nosso coração, e nós queremos, Senhor, conhecer mais do nosso Pai Celestial. Obrigado, Pai, por essa noite, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós vimos Jesus, como eu disse, indo até Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos. Nós vemos que no meio, na metade da festa, Jesus vai até Jerusalém, e nós vimos que a festa dos tabernáculos era uma celebração que lembrava o cuidado de Deus com a nação de Israel durante 40 anos no deserto. Nós falamos sobre isso. Durante 40 anos a nação de Israel, ela viveu no deserto, e naquele período, Deus ele cuidou de dos mínimos detalhes daquela nação. Deus ele proveu para eles alimento, a roupa deles não envelhecia, os sapatos continuavam crescendo junto com eles. Deus ele cuidou de uma maneira maravilhosa. Deus continuou provendo em todos os sentidos para aquela nação. Eles tinham maná que Deus enviava para suprir a fome do povo. Então, enfim, Deus cuidou de toda a nação nos mínimos detalhes. E a festa das cabanas ou dos tabernáculos era uma festa para lembrar esse cuidado de Deus com a nação, com os ancestrais deles, com os antepassados deles. Nós comentamos que seria muito bom se nós também tivéssemos na nossa vida uma festa dos tabernáculos, não é verdade? Onde nós podemos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Deus ele é muito bom. Eu tenho certeza que se você parar, não vai ser difícil você lembrar de quantas vezes Deus já ajudou você, de quantas vezes Deus já cuidou de você, porque Ele é um pai que cuida dos filhos. O Senhor Ele cuida de nós. Quantos livramentos, inclusive eu conheço várias pessoas que não eram para estar mais aqui hoje, mas Deus deu um livramento. Eu tenho histórias, e diversas de pessoas que foram curadas, Eu já vi isso na minha vida mesmo, o Senhor me curando. Quantas coisas que o Senhor já fez por nós. Então, seria importante também para nós lembrarmos da bondade de Deus, das bênçãos
que Ele já nos deu, porque isso certamente vai nos ajudar naqueles momentos difíceis. Todos nós passamos. Momentos que vêm e nós não estamos esperando, mas quando nós lembramos daquilo que Deus já fez por nós, isso é um grande encorajamento para nós. Isso é muito importante. E a gente já viu a partir do versículo 3, né, aqui do capítulo 7, os irmãos de Jesus, né, eles estavam ali naquela... Não crendo em Jesus, né, eles estavam falando para Jesus irem até Jerusalém, e Jesus disse o seguinte para eles: olha, o meu tempo ainda não chegou. Os irmãos não estavam encorajando Jesus no sentido de que eles queriam ver Jesus realmente fazendo obras grandiosas, né? Não era isso. Eles estavam naquele intuito de ver Jesus como se ele fosse um rockstar, um famoso. Olha, você tem que mostrar as tuas obras para o mundo inteiro ver. Mas isso não era o objetivo de Jesus. Jesus não estava esperando receber tapinhas nas costas, aquela bajulação. Esse não era o objetivo do ministério de Jesus. Na verdade, nós vemos pela palavra do Senhor que o Senhor ele não veio com essa intenção. Ele não veio para condenar o mundo, também não foi essa a intenção, mas ele veio para salvar o mundo. E ele tinha um tempo apropriado para que essas coisas acontecessem. E é importante nós entendermos que há um tempo também na nossa vida. Eu falei isso na semana passada, que às vezes há situações que nós não entendemos por que elas não acontecem em determinadas situações. Mas há um tempo, quando nós cremos no Senhor, há um tempo pré-determinado para aquilo acontecer na nossa vida. Eu dei até o exemplo do capítulo 5 lá de Josué, quando eles passam o Rio Jordão, aquela nação inteira, os inimigos estavam todos ali assustados, já praticamente a Bíblia fala assim, né, com o coração derretido, no sentido de que eles estavam super assustados, e naquele momento que era o momento ideal para eles atacarem o inimigo, o que Deus fala para eles? Não, esse não é o momento, a gente tem algumas coisas ainda para fazer. E aí Deus diz para Josué circuncidar todos os homens que não tinham sido circuncidados pelos seus pais durante aquele período no deserto. E é exatamente o que eles fazem. E os homens ficam ali, né, naquele período vamos dizer, de convalescência ali, né, para poder novamente voltar ao normal. Mas nós falamos sobre isso. Deus tem um tempo que não é o nosso tempo. E há um outro contraste que nós vimos na semana passada, né, no versículo 7, que diz assim: o mundo não pôde odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele fez, de que ele faz é mal. Jesus falou para os irmãos dele: o mundo não pode odiá-los, porque vocês fazem parte do mundo. Mas a mim o mundo ele me odeia. Porque a minha mensagem, ela vai de encontro, de encontro à maré, né? A maré do mundo está num sentido, e a mensagem de Cristo ela está num outro sentido. É isso que Jesus estava explicando para eles. Olha, eles me odeiam por causa disso. O mundo não pode odiá-los, porque os irmãos de Jesus eles estavam cumprindo justamente aquilo que o mundo da época fazia. E a gente sabe que até hoje é assim, né? Todos aqueles que querem viver em obediência a Cristo e aos princípios que Ele nos deixou, o sistema do mundo não vai ser tão amigável com você. Mas não se espante, porque isso não é nada pessoal. Porque com Jesus também foi assim. Da maneira que Jesus, que Ele foi rejeitado, muitos também são rejeitados quando nós permanecemos nos nossos princípios, os princípios bíblicos, né? Jesus não veio agradar a todos, mas Ele veio trazer a verdade a todos. Uma grande diferença. E quando alguém não gosta da verdade, ele vai de alguma forma tentar barrar essa verdade, né? E como ele faz isso? Usando o quê? A mentira. Essa é a única estratégia, né? Por isso que o título da mensagem essa noite é a injusta acusação. Acompanhe aqui comigo os versículos 14 e 15. Diz assim: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Aqui no versículo 14 mostra que Jesus, ainda que ele tenha evitado, né, uma entrada triunfal em Jerusalém, como os irmãos dele provavelmente queriam, ele foi ao templo. E ele começou a ensinar de maneira ousada, sem medo. Jesus não estava preocupado com o que ia acontecer com ele.
E ele começou a ensinar com tanto conhecimento e autoridade, no que eles estavam falando, né? E ali os judeus ficaram tão admirados com ele que, olha o que eles falam aqui, os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E isso é interessante, porque a primeira vez que os judeus ficaram admirados com Jesus, com o conhecimento dele, foi lá em Lucas capítulo 2, versículo 41. Não sei se você lembra quando Jesus, os pais foram até Jerusalém durante a Páscoa, e eles passaram ali, né, com a família. Naquela época eles iam em caravanas, eles iam todos juntos. E aí, na volta, eles esqueceram Jesus. Eles achavam que Jesus estava ali parte da caravana, as crianças brincando e tudo mais, e eles esqueceram Jesus. E depois de um dia eles perceberam: onde é que está Jesus? Começaram a perguntar: não está aqui, não está ali. E eles voltaram para Jerusalém, e eles encontraram Jesus aonde? No templo. Com 12 anos de idade, Jesus estava ali, fazendo perguntas para os mestres da lei, com 12 anos de idade, e respondendo as perguntas deles. Eles estavam impressionados com Jesus. Então essa não foi a primeira vez que nós vemos Jesus ensinando aqui no templo. Ele aparece novamente aqui, né? Como é que foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? É o que eles estavam perguntando. Como é que ele conhece as Escrituras sem ter estudado com algum rabino? Porque naquela época era muito comum, né, eles terem algum rabino, algum mestre da lei. Eles tinham esses discípulos, o qual eles ensinavam. Nós vemos que Paulo tinha estudado com Gamaliel. Gamaliel era um dos homens mais notáveis da época, um dos homens mais inteligentes. Vamos dizer assim que Gamaliel era um dos mais famosos juristas de hoje em dia, vamos dizer, colocar dessa maneira. Gamaliel tinha muito conhecimento. E Paulo foi um dos discípulos dele. A gente pode ver lá em Atos 22 e 3, você pode ler depois isso. Então Jesus, além de falar com conhecimento, ele também falava com autoridade. Lá em Mateus 7, diz que as multidões andavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Esse também era um dos motivos pelo qual os mestres da lei tinham inveja de Jesus, porque eles tinham apenas conhecimento, mas eles não tinham autoridade daquilo que eles falavam. E Jesus, ele ensinava não só com conhecimento, mas também com autoridade. E ele fala de onde vinha a autoridade dele. Olha aqui no versículo 16 comigo, acompanha aqui, versículo 16 diz assim: Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Vocês estão surpresos com o meu conhecimento, com a minha autoridade? É porque o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus estava dizendo para eles que os ensinamentos dele estavam de acordo com os ensinamentos de Deus. E é daí que vem a autoridade. Vinha do próprio Deus. Eu não estou pregando uma nova mensagem, eu não vim aqui para dizer que o Velho Testamento não é mais válido, não vim fazer nada disso. Basta vocês prestarem atenção na minha mensagem, no que eu estou dizendo, para vocês verem o que eu estou falando. Jesus estava falando isso para eles. Jesus não estava buscando a sua própria glória. Ele não estava buscando fama, o reconhecimento humano, como eu disse anteriormente. Ele não estava esperando, né, aquela bajulação das pessoas virem. Ele não era esse o propósito do ministério de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Jesus, ele estabelece alguns parâmetros aqui, fundamentais para identificar um verdadeiro pregador, um verdadeiro ministro de Deus. Alguém que se diz ministro de Deus, alguém que proclama a mensagem do Senhor. Aqui no verso 18, nós vemos um contraste, né, entre aqueles que proclamam a mensagem de Deus de uma maneira egoísta, e Jesus, cujo princípio durante todo o seu ministério era ser fiel à missão que ele recebeu do Pai para realizar. Então Jesus, ele veio pregar a verdade, ele era a verdade. Você lembra que o próprio João disse lá no capítulo 1, nós vimos isso daqui, né? Abre comigo lá no capítulo 1, aí mesmo, no mesmo livro, capítulo 1, vamos ler aqui os versículos de 14 a 17, João, capítulo 1, de 14 a 17. Quero que a gente veja isso.
Jesus ele veio pregar a verdade, ele era a verdade. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus Cristo. É o que ele fala. Então Jesus ele trouxe a verdade. E esses líderes religiosos não tinham do que acusar Jesus, né? Quanto à lei ou os ensinamentos do Antigo Testamento, eles não tinham o que falar de Jesus. Jesus disse lá em Mateus: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. É isso que Jesus falou. Então Jesus não veio para dizer assim: olha, agora eu vou acabar com tudo isso, vocês, né, os líderes religiosos, eu vou destruir todos vocês. Não, na verdade, essa era a preocupação deles, que Jesus viria e iria destruir todas as coisas, mas essa não era a missão de Jesus. Jesus não era aquele conquistador, né, que veio para construir um exército para si mesmo. Agora nós vamos destruir todos os romanos, nós vamos tomar o nosso país de volta, porque na verdade era isso que a nação de Israel queria. O Messias que eles estavam esperando era um líder militar, era um homem que viria para levar a nação à liberdade, ia libertar a nação dos romanos. Mas Jesus, na verdade, isso daí não estava nem nas profecias, mas eles acreditavam nisso. Jesus estava falando para eles: se tem alguém que cumpre a lei, esse alguém sou eu. Se tem alguém que cumpre a lei de Moisés, esse alguém sou eu, que cumpre e observa nos mínimos detalhes. Quem não cumpre a lei à risca, infelizmente é vocês. É o que Jesus estava falando para eles. E deixa eu abrir um parênteses aqui rapidamente. Esse é o grande perigo que muitos líderes religiosos caem, muitas igrejas, infelizmente. Eles criam as suas próprias leis, as suas próprias regras, e fazem com que os seus membros, as pessoas, vivam debaixo dessas regras e dessas leis, que na verdade não são as leis de Deus. E isso traz muito problema, né? Porque as pessoas começam a viver debaixo de um jugo do homem e não de Deus. E aí é quando nós começamos a ver as coisas erradas acontecerem. Isso traz sérias consequências no dia a dia das pessoas, com relacionamentos de amizade, família, coisas que não precisam, né, ser um ponto de divisão, mas acabam dividindo as pessoas por causa dessas leis e regras do homem. Jesus não veio trazer um jugo sobre as pessoas. Você lembra o que ele falou lá em Mateus 11, 28? Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Pesado? Leve. O meu fardo é leve. Então, quando nós seguimos a Cristo, nós não vivemos debaixo de chibatada. Olha, eu estou com medo, se eu fizer isso, Deus vai me amaldiçoar. Se eu fizer isso, Deus vai me punir. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus nos conhece nas nossas dificuldades. Claro que Ele quer restaurar nossas vidas, e Ele sabe qual é o tempo na nossa vida das coisas acontecerem. Mas Deus não é aquele Deus que vem para nos julgar, para nos punir. Eu escutei a questão de umas 2 semanas atrás, de um caso onde uma pessoa estava me contando que, na verdade, uma menina, né, a amiga ia casar numa determinada igreja, e como ela frequentava uma outra igreja, ela acabou comentando lá com o líder dela, né? Falou assim: minha amiga vai casar nessa aí, ela me convidou para ser madrinha e eu vou participar e tudo mais. E o líder dela lá, né, disse assim: não, você não pode participar, você não pode ficar lá você vai ser madrinha, então você tem que ficar lá no altar, lá na frente dessa igreja. E ela: eu vou ser madrinha, eu vou participar. E ele disse: não, você não pode, você pode ficar lá dentro assim, mas você não pode subir no altar, porque no altar tem uma...
E eu fiquei pensando, né? Esse é um exemplo, né, regras e leis que foram criadas por homem, que afetam as pessoas. Era um casamento, se tivesse algum ritual envolvendo de adoração, olha, você tem que beijar essa estátua, você tem que fazer isso naquela hora, aí era diferente, porque nossos princípios nós não temos como negociar. Eu só adoro a Deus somente, e isso é um princípio bíblico. Adorarás a Deus somente. Agora, você participar, ela foi convidada para ser madrinha da amiga dela, que não era de repente da própria igreja. Qual é o problema com isso? Mas o quê? Foi uma regra criada pelo homem. Fala assim, mas não tem isso, né? Não é algo bíblico, mas isso causa problemas. E isso é às vezes, né, infelizmente, muitas dessas leis acabam não sendo cumpridas, nem por aqueles mesmos que as fazem. Né? É aquele velho ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E é muito perigoso isso, quando nós vemos isso. E Jesus estava dizendo para eles exatamente isso. Tudo que eu faço está em conformidade com as leis, primeiramente, de Deus. Agora, olha aqui o que ele disse para eles, aqui no versículo 19. Isso é muito... Ele disse assim, Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Claro que as pessoas não sabiam que os líderes, né, os líderes religiosos estavam procurando matar Jesus, eles não sabiam, por isso que eles estavam assim assustados. Como assim? Então ele está dizendo, se vocês mesmos não obedecem à lei de Moisés, por que vocês estão tão indignados com o que eu faço? Que é simplesmente cumprir a vontade daquele que me enviou. Aí quando Jesus diz isso para eles, eles ficam sem argumentos. Você sabe, quando alguém está sem argumentos, passa logo para o ataque pessoal. E é isso que eles fazem com Jesus aqui. Exatamente isso. Olha o que eles falam aqui no versículo 20. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Eles não sabiam, novamente, qual que era a trama, né, dos líderes judeus, mas eles estavam, desde aquele momento, lá atrás, né, no capítulo 5, eles já estavam procurando matar Jesus. Estava dizendo, vocês são tão firmes para que ninguém quebre a lei de Moisés, mas vocês quebraram, né, o 6º mandamento, que é não matarás. Não é isso? Os 10 mandamentos, né, o 6º mandamento é o quê? Não matarás. Mas eles mesmos estavam o quê? Procurando matar Jesus. Então eles na verdade, eles já tinham matado Jesus na mente deles. Era algo premeditado. Não era algo assim que, olha, foi um acidente, né? Não foi. Eles já tinham premeditado como iriam matar Jesus. Está percebendo o perigo da religiosidade, né? Da religião? E aí Jesus disse, né? Porque ainda não chegou o meu tempo. Para mim, ainda não chegou o tempo certo. E essa foi a única razão pela qual eles não conseguiram fazer o que eles queriam fazer com Jesus ainda. O tempo de Jesus não tinha chegado, né? Mas o desejo, como a gente viu lá no versículo 1 desse capítulo 7, era esse. Essa era a intenção deles. Então Jesus continua dizendo para eles, olha aqui comigo, versículo 21 a 23. Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão? Embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim, por ter curado completamente um homem no sábado? Jesus está falando sobre aquele homem que ele curou no tanque de Betesda, no capítulo 5. Você lembra daquele homem? Durante 38 anos, aquele paralítico estava ali naquela situação deplorável, uma situação triste. Nunca ninguém fez nada por ele. E aí quando Jesus passa, depois, vendo aquele homem já que estava ali há 38 anos, o que Jesus faz? Ele cura o homem, fala, levanta e anda, pega a tua cama e vai embora. E por causa disso que Jesus fez, eles ficaram super irados, a gente tem que matar esse homem. E por causa disso eles começaram, a todo instante tentar quebrar a lei de Moisés.
porque eles na cabeça deles, alguém queria destruir a religião deles. Mas eles mesmos quebravam a lei de Moisés quando eles tinham que circuncidar um garoto no 8º dia, que era o que a lei dizia, né? Lá no livro de Levítico, capítulo 12, 3, dizia isso, que no 8º dia, depois do nascimento do menino, ele precisava ser circuncidado. Eu sei que é meio confuso, mas eles quebravam a lei e justificavam, dizendo que eles estavam fazendo, na verdade, isso para cumprir o que a própria lei dizia. Está entendendo? É tipo assim, eles mesmos estavam ali confusos naquilo que eles estavam fazendo. Era mais ou menos assim, convinha para eles, né? Mas não para os outros. Aquilo que convém para mim, tudo bem. Aquilo que eles não queriam. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele não poderia fazer o bem a alguém, ainda que fosse o dia de sábado. Não importava, Jesus estava mostrando para eles, olha, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Há uma grande diferença nisso. E isso é exatamente o que ele está dizendo para eles aqui no versículo 23. Ele diz assim, ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? E para finalizar esta noite, olha o que Jesus diz aqui para eles no verso 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus usou a própria lei de Moisés para refutar o argumento deles. Mas ele sabia que eles não iam aceitar aquilo. Por quê? Porque o padrão de julgamento deles não era honesto. Eles avaliam as coisas com base no exame superficial dos fatos. Eles julgavam, né, com base na aparência e não no que realmente é. Infelizmente, muitas pessoas cometem o mesmo erro hoje. Há duas maneiras de julgar. A primeira é o julgar de maneira hipócrita, que é o que Jesus condenou lá em Mateus 7, 1 e 5. Vamos abrir lá rapidinho, esse é o último texto que nós vamos ler essa noite. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5, diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, Jesus diz para eles, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está falando aqui sobre o julgamento que é baseado na hipocrisia. Está entendendo? Essa é a questão. Porque às vezes nós escutamos assim, olha, não julgueis, né? Olha, não me julga, não faz isso, não pode me julgar. A primeira coisa que as pessoas falam é isso. Mas aqui Jesus está explicando o porquê que ele está falando isso. O julgar baseado na hipocrisia. Aquelas pessoas, né, esses líderes, eles estavam julgando os outros, mas não estavam olhando para eles. E aí Jesus diz para eles, hipócritas. Mas aqui mesmo, nesse capítulo 7 de Mateus, aqui no versículo 15, ele ensina também sobre o julgamento correto a se fazer. Olha o que ele diz aqui no versículo 15, ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E olha aqui no versículo 20 o que ele diz. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então há sim essa questão do julgamento com a hipocrisia, né? Esses daqui, eles estavam julgando Jesus, mas eles não estavam olhando para eles. É muito claro, Jesus deixou isso muito claro para eles. Olha, vocês estão dizendo que eu quebrei a lei porque eu curei um homem no sábado, porque eu restaurei a dignidade desse homem no sábado, só porque era um sábado. E vocês também quebram a lei no sábado, quando vocês precisam circuncidar um garoto de 8 anos, de 8 dias, vocês também fazem isso. Então, quando a Bíblia fala que nós não podemos julgar,
É julgar nesse sentido, de apontar um para o outro, né? Ah, você está errado. Ah, você aqui lá, você faz isso. Ah, é nesse sentido. Porém, há uma outra forma de julgar também, que a Bíblia nos diz, que é julgar alguém pelos seus frutos. Principalmente hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado. Há muita coisa na internet, há muita coisa no YouTube, muitas pessoas pregando, falando. Nós temos que colocar um filtro nisso. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nem sempre o que aquelas pessoas falam é verdade. Porque você conhece a vida daquela pessoa? Eu não estou dizendo que não há coisas boas, há muitas coisas boas, há muitos homens de Deus que falam, realmente têm uma mensagem, mas procura saber da vida daquela pessoa. Porque é pelos frutos que nós conhecemos. Como é que nós conhecemos um lobo? Como é que eu vou conhecer? Você fala assim, mas como é que eu vou conhecer alguém, um lobo, né, que entra, se infiltra na igreja com peles de cordeiro? É através disso, pelos frutos. O que Jesus disse? Ele não veio receber glória dele. Mas tem coisas na internet que você vê pessoas, eu já vi um vídeo desse, de uma pessoa ministrando lá na África, e as pessoas praticamente não, elas se dobram diante da pessoa. E a pessoa recebe aquela glória. É fácil de identificar isso. Isso não é de Deus. Nem os anjos do céu receberam glória. Você lembra disso? Nem os anjos do céu. Nós vemos isso quando teve irmãos nossos que viram anjos e foram se prostrar. O que o anjo disse? Não faça isso, eu sou que nem você. Só adore a Deus. Não acreditem nessas pessoas que recebem glória para si mesmo. Porque nós temos sim como olhar pelos frutos. Quando você vê uma pessoa que é muito grande, uma pessoa que tem um controle muito grande sobre os outros, cuidado. Muito cuidado. Porque a nossa base de fé é o que? A palavra de Deus. Nós temos que, como que eu julgo alguém? Eu julgo pela palavra de Deus. Eu falo, mas isso não está na Bíblia. E às vezes a pessoa também não sabe, ela está, infelizmente, sem saber o que ela está fazendo. Ela de repente aprendeu determinada coisa. Eu já dei vários exemplos disso. Eu cresci num lugar onde você não poderia pregar sem gravata. Não tem nenhum problema em você pregar com a gravata. O problema é você condenar uma pessoa ao inferno porque você não tem uma gravata. Mas a Bíblia não diz isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Coisas que às vezes as pessoas criam. Não, mas assim, eu até entendo se a pessoa fala assim, olha, na nossa igreja é a maneira que, se você vai lá, você tem que respeitar da maneira que a pessoa faz. Não tem problema, não é o problema você fazer determinada coisa. O problema é você criar aquilo como se aquilo fosse uma regra bíblica. É justamente o que esses líderes religiosos estavam fazendo. Então nós temos que, sim, tomar esse cuidado. Nós temos que... o pastor Chuck, que é o pastor fundador da Calvary Chapel, ele dizia algo muito interessante. Ele dizia assim, eu não me importo com o quão alto uma pessoa pula, mas com o quão reto ela anda. E nós vivemos em dias que assim, são muito... Às vezes você vê muitas pessoas, eloquentes, pessoas que têm um dom da oratória e falam muito bem, mas será que a vida da pessoa é correta? E é isso que o pastor Chuck sempre pegava, falava assim, olha, não importa se a pessoa, olha, eu sou cheio disso, eu pulo e faço aquilo acontecer, mas e a vida dela é correta? Nós temos que tomar muito cuidado. Então nós temos que estar julgando sim, não julgando, apontando, condenando a pessoa naquilo que de repente, eu posso ser de repente eu tenho falhas, não é aí nesse sentido, mas nós temos que observar os frutos de acordo com a palavra do Senhor. É muito bom, a gente saber que o nosso Pai Celestial, Ele não nos julga. Então não aceite condenação de ninguém. Alguém que te condene, alguém que te julga por isso. Ah, porque você é muito novo. Eu já escutei isso, há um tempo atrás. Olha, o pessoal acha que você é muito novo e tudo mais. O importante é você estar reto, seguindo a palavra do Senhor. É isso que é importante. Não é a sua idade. O que Paulo disse para Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. Porque naquele tempo eles já estavam ali, dizendo que, não, Timóteo ele é muito novo, não pode. Os líderes tentando. Paulo disse, não. Vocês que estão aí, com tanto tempo, não vivem
Mas Timóteo, eu confio em Timóteo, conheço a vida dele, sei quem ele é. E que essa mensagem possa ter encorajado os nossos corações, que a gente possa viver dessa forma, observando, não olhando para as aparências, mas agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas e por aquilo que Ele vai fazer também.